Todo ano, meu trabalho me dava 10 dias de férias. Como ainda não havia usado nenhum naquele ano, decidi tirar uma semana para visitar diferentes estados do Brasil. Para me locomover, em grande parte, eu pegava carona, algo que já fiz várias vezes no passado. Apesar da má reputação que tem hoje em dia, eu realmente gosto de fazer isso e conheci muitas pessoas através da carona, que ainda chamo de amigos até hoje. Enfim, era por volta das 2 horas da tarde. Eu estava caminhando pela estrada, dando sinal de positivo que os caroneiros normalmente fazem. Já tinha passado um tempo desde a minha última carona e admito que estava ficando um pouco desesperado. Eventualmente, uma caminhonete vermelha parou ao meu lado. Dentro estavam 2 homens. Meus melhores chutes são que eles tinham cerca de 40 anos. Um deles me perguntou para onde eu estava indo, ao que eu respondi. Eles se olharam por um segundo. Depois olharam de volta para mim e me sinalizaram para entrar. Eles pareciam normais o suficiente, então joguei minha bolsa na parte de trás, entrei e fechei a porta. Mas logo percebi que todos os bancos do veículo estavam completamente cobertos por diferentes tipos de balas. Antes que tivesse tempo para repensar minha decisão, já estávamos a 60 quilômetros na rodovia. Tentei conversar para aliviar a tensão. Surpreendentemente, funcionou. Mas de alguma forma, o assunto acabou sobre como um dos caras havia acabado de sair da prisão por agressão agravada. Em um período de tempo preocupantemente curto, eles começaram a me perguntar quanto dinheiro eu tinha. Foi aí que comecei a perceber que poderia estar em sério perigo. Já havia pego carona alguns dias naquele ponto e não estava com a aparência das melhores. Então, tentei agir normalmente, dizendo que estava sem teto e sem dinheiro nenhum. Quando fiz essa declaração, às 8h32, houve um completo silêncio como resposta. Durante os próximos 30 minutos, não se disse uma única palavra, apesar de eu ter visto o motorista me olhando pelo espelho retrovisor várias vezes. Eu tentei ignorar a situação, algo que ainda me arrependo de ter feito até hoje. 15 minutos depois, o motorista saiu da rodovia e começou a dirigir por uma estrada de terra deserta. Eu me levantei imediatamente e perguntei: "Cara, para onde estamos indo?" Depois de 15 segundos sem resposta, enquanto o carro ainda estava em movimento, eu destranquei a porta, peguei minha mochila e pulei do carro em movimento. Vi o caminhão vermelho parar bruscamente. As luzes de corri para um campo de milho próximo e depois de 5 minutos ouvi barulhos de tiros. Corri por mais 5 minutos até chegar à rodovia principal, onde liguei para a polícia e descrevi a situação e minha localização. Esperei na plantação de milho até que um policial chegasse e me levasse para a delegacia mais próxima, onde registrei um boletim de ocorrência. Infelizmente, não pude fornecer muitas informações sobre os homens no caminhão vermelho, exceto que havia 2 deles. Eu não vi a placa do veículo e nem me lembro muito bem dos rostos. Embora ainda peça carona ocasionalmente, sou muito mais cauteloso com os carros em que entro. Isso aconteceu há vários anos, quando eu tinha cerca de 11 anos. Eu era filho único, e naquela época, minha família tinha apenas um carro, que meu pai costumava levar para o trabalho durante a semana. Isso significava que sempre que minha mãe precisava sair em algum lugar enquanto ele estava no trabalho, ela teria que caminhar ou pedir carona. Deve-se mencionar que naquela época, pedir carona era muito mais socialmente aceitável. Além disso, na época em que morávamos em uma cidade pequena e decente, a maioria das pessoas conhecia todo mundo. Lembro-me que isso aconteceu em uma quinta-feira. Meu pai havia deixado minha mãe e eu na mercearia a caminho do trabalho. Isso, é claro, significava que teríamos que encontrar uma carona de volta para casa. Embora já tivéssemos feito isso muitas vezes antes e nunca tivéssemos tido problemas, apenas alguns minutos depois de começarmos a caminhar de volta para casa, um motorista parou ao nosso lado, disposto a nos dar uma carona. Era um cara em uma caminhonete branca que nunca tínhamos visto antes. Ele nos disse para entrarmos na parte de trás, e assim fizemos. Minha mãe começou a dar a ele as direções para nossa casa a partir da rodovia, mas parecia que o cara estava simplesmente ignorando. Quando chegamos à nossa saída, isso foi confirmado, já que ele simplesmente passou direto. O cara então explicou que precisava fazer uma rápida mudança de rota primeiro. Isso foi extremamente desconfortável, mas depois de um tempo, chegamos a uma fazenda. O motorista tirou as chaves
disse-nos para esperar no carro e desapareceu. Minha mãe claramente não sabia o que fazer. Quer dizer, não podíamos simplesmente sair. Estávamos em uma área desconhecida no meio do nada. Poucos minutos depois, o motorista voltou, mas agora com outro cara. O cara olhou para nós e começou a surtar, gritando com o motorista. Agora, não tenho certeza se isso é exatamente o que foi dito, mas o que me lembro é que o cara grita com o motorista que ele não deveria ter trazido alguém com uma criança e que não há como nada acontecer agora. Lembro-me que mais coisas ao longo dessas linhas foram ditas, mas como mencionei, não consigo lembrar exatamente. O motorista então voltou para a caminhonete, nos pediu desculpas. Minha mãe disse ao homem para nos levar de volta para onde ele nos pegou. Tecnicamente, ela ainda não havia dado nosso endereço e, por razões óbvias, agora não queria que essa informação fosse divulgada. A volta para casa foi feita em completo silêncio. Olhando para trás, minha mãe e eu concordamos que a razão para aquela parada não foi tão inocente como uma simples mudança de rota. Honestamente, nos consideramos sortudas por termos saído daquela situação. Vivemos naquela cidade por mais 5 anos após o ocorrido e nunca vimos aqueles 2 homens novamente. Isso aconteceu quando eu estava na faculdade. As férias de primavera haviam acabado e eu estava dirigindo da casa dos meus pais de volta para o meu dormitório. A viagem em si durava cerca de 3 horas, com algumas pequenas cidades no caminho, mas além disso, era basicamente apenas campos intermináveis. Comecei minha viagem tarde, por volta das 10 horas. Eu ainda estava saindo da cidade em que meus pais moravam, quando vi uma pessoa caminhando na beira da estrada. Era um cara alto e magro, carregando uma bolsa. Quando me aproximei, ele fez sinal com o polegar. Como estava indo na mesma direção que ele, perguntei se ele queria uma carona. Ele mencionou uma cidade próxima e perguntou se eu estava indo naquela direção. Eu estava, então disse que sim. Destranquei a porta e ele entrou no banco da frente. Imediatamente percebi que ele era bem mais velho do que eu pensava, pelo menos nos seus 40 anos. Ele ficou quieto durante grande parte da viagem, o que na verdade não me incomodou muito, porque eu estava com o rádio ligado, então não era só um silêncio estranho ou algo assim. Foi só depois de cerca de 30 minutos de viagem que comecei a pensar que tinha cometido um erro. O cara começou a segurar a barriga, gemendo e reclamando que não estava se sentindo bem. Basicamente, ele se encolheu no banco do passageiro, balançando para frente e para trás. Eu disse a ele que poderia abrir a janela para tomar um pouco de ar fresco, mas ele não fez isso. Dizer que eu me sentia desconfortável seria um eufemismo. Entenda, eu entendo se o cara não estava se sentindo bem, mas aqui estou eu dirigindo, enquanto ao meu lado está esse cara gemendo e balançando para frente e para trás. Não havia realmente nenhuma cidade ou área de descanso próxima, e eu não queria apenas mandar o cara sair e deixá-lo completamente sozinho no meio do nada. Então meio que fiquei lá, sentado, tentando me concentrar no rádio. Isso continuou por mais 15 minutos, quando o cara disse: "Cara, eu realmente não me sinto bem. Você pode pegar a terceira saída à direita?" Isso me pegou desprevenido. Não a parte de querer parar, eu meio que esperava que ele dissesse isso em algum momento, mas a parte da saída. O cara especificamente disse a terceira saída à direita. Lembro-me de terem sido suas palavras exatas. No momento, obviamente achei estranho. Se eu mesmo estivesse doente, eu seria muito mais rápido em querer apenas parar na beira da estrada. No mínimo, pegar a próxima saída. Perguntei ao cara se ele queria que eu apenas parasse na beira da estrada rapidamente, mas ele me disse com firmeza que não. Este deveria ter sido um sinal vermelho. Claro, mas no final, eu raciocinei que a saída específica que ele queria que eu tomasse deveria ter uma área de descanso da qual eu não sabia. Então, concordei. Alguns minutos depois, tomei a saída, mas absolutamente nenhum tipo de área de descanso estava à vista. Comecei a encostar o carro na beira da estrada, quando o cara disse: Não, continue um pouco mais." Mais uma vez, isso deveria ter sido um sinal de alerta que eu percebi. Mas o que ele disse? Eventualmente, ele me disse para parar, saiu do carro e desapareceu na escuridão em segundos. Esperei pelo cara voltar por alguns minutos, mas quando vi 5 figuras encapuzadas caminhando em direção ao meu veículo, reveladas apenas pelas luzes do farol, ficou claro que algo estava errado. Eles claramente estavam carregando armas,
e agora estavam correndo em direção ao meu veículo. Eu joguei o carro na marcha e comecei a dirigir na direção oposta. Mas eles realmente começaram a atirar em mim. Do que me lembro, 5 balas foram disparadas, 2 das quais atingiram a traseira do meu carro, mas mesmo assim consegui sair de lá. Eu não parei o resto do caminho de volta. Eu liguei para a polícia e relatei o ocorrido, mas nunca recebi nenhum acompanhamento. Quando cheguei de volta ao meu dormitório, descobri que havia buracos de bala na parte de trás do meu carro. Acho que vale ressaltar que um deles estava a apenas alguns centímetros do meu pneu, o que me faz pensar que quem estava atirando estava mirando nos pneus. Mas nunca saberei ao certo quais eram as motivações daquele caronista naquela noite. Mas para mim é óbvio que ele me levou intencionalmente para aquele local específico, que, vale lembrar, não estava perto de nenhum tipo de civilização. Desde então, nunca mais dei carona a ninguém. Assim encerramos outro capítulo arrepiante. Se você anseia por mais mistérios e contos que desafiam a realidade, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Toque o sininho e embarque conosco em jornadas surpreendentes e inesperadas, onde cada história é uma nova aventura pelo desconhecido. Até a próxima, se tiver coragem.